Para Santa Catarina continuar na liderança nacional em produção de maçã, a Ipagre investe cada vez mais em inovação e tecnologia aplicadas à fruticultura. Além do desenvolvimento de novos cultivares e de melhorias das técnicas de produção e armazenagem, agora é o sensoriamento remoto que também vai ajudar na obtenção de dados fundamentais para a cadeia produtiva. Maior produtor de maçã do Brasil, Santa Catarina destaca-se não só pelo volume de produção, mas também pela qualidade das frutas. Um alto padrão reconhecido pelo mercado interno e no exterior. São novos cultivares desenvolvidos, mais resistentes e adaptados ao clima catarinense, melhorias nas técnicas de produção e armazenagem, capacitação aos agricultores. A novidade agora é o mapeamento de todos os pomares de maçã do estado. Um trabalho minucioso e detalhado que vai permitir analisar a cadeia produtiva com mais eficiência. Sensoriamento remoto. Essa é a tecnologia utilizada no projeto. Como o nome já diz, é uma ciência que estuda o objeto à distância, sem proximidade, sem contato. Os pesquisadores da Ipagre Cirã vão trabalhar com imagens de satélite. Essas imagens são atualizadas a cada 5 dias, são consideradas de excelente resolução e vão gerar dados geográficos fundamentais para a cadeia produtiva. Culturalmente, as nossas estimativas elas são feitas através de entrevistas, né, de métodos subjetivos, né? E através desse método, a gente vem com as imagens de satélite, com softwares de geoprocessamento, né, e tentam, então, estimar essas áreas de um modo mais assertivo, de um modo mais próximo do real. A principal informação é a área plantada, né, a priori, e após essas informações de área plantada, a gente faz um cruzamento com a altimetria do terreno, com horas de frio, né, com declividade, com orientação de vertente, todas as outras variáveis que influenciam na produção e na produtividade da cultura da maçã. Então, eu tenho que ter o pesquisador da Ipagre destaca as características do satélite utilizado e mostra alguns exemplos de como a plataforma vai funcionar e como os dados são processados. Atualmente a gente está trabalhando com o satélite Sentinel-2, que é da constelação europeia, né, da União Europeia. Esse satélite ele capta imagens aqui na nossa região a cada 5 dias, né, numa resolução espacial de 10 metros, ou seja, o pixel desse satélite ele tem 10 metros por 10 metros, ou seja, 100 metros quadrados, né, então passando a cada 5 dias. É importante para a gente porque a gente consegue então adquirir imagens multitemporais, né, da cultura e cobrir todo o ciclo da cultura. Esses satélites eles, normalmente estão em torno de 600 a 700 quilômetros de altitude, tá? E passam em média ali, às 10, 10 e meia da manhã mais ou menos. Então aqui a gente tem um exemplo de alguns pomares na região de Fraiburgo, né? Tecnicamente falando, é uma imagem na região do visível, né, que eu estou olhando aqui o pomar. A data dessa imagem aqui é 30 de setembro, que eu estou olhando aqui, e aqui eu consigo modificar a tonalidade da imagem. Aqui, por exemplo, agora estou olhando essa mesma vegetação num tom de vermelho, né? Então eu começo a colocar outras bandas, né, nessa composição. Agora, por exemplo, um índice de vegetação, que é o índice que mede a biomassa daquela cultura. Quanto mais vermelho, menor é o índice. Quanto mais verde, maior é o índice, nesse caso aqui, né? Por exemplo, tem uma área aqui que tem um baixo índice de vegetação, eu vou ver aqui um solo exposto, né? Eu tenho aqui um alto índice de vegetação, que é um fragmento florestal, então eu tenho que ter um alto índice de vegetação, né, um verde mais escuro. E aqui eu tenho um infravermelho próximo, que é uma outra banda já, que eu coloco no vermelho. Então ele vai me retornar, tudo que é de vegetação, ele vai me retornar o vermelho.
Tem outros índices que a gente pode utilizar, né, que também captam dentro dessas imagens e que a gente vai utilizando também para discriminar os alvos, né? A partir do momento que eu discriminei esses alvos, eu passo então as minhas imagens para um software de geoprocessamento, que eu tenho então a delimitação dessas áreas dos meus pomares, né? Separando então realmente os pomares de outros alvos que não sejam maçã. O mapeamento de outras culturas agrícolas já está planejado. Uma estratégia da EPAGRE para fortalecer setores importantes do agronegócio. A EPAGRE ela tem um planejamento de cobrir outras culturas, né? O arroz foi o primeiro, agora essa da maçã, né? A cebola é um projeto que já está em andamento, já está se iniciando o mapeamento da cebola, né? A videira também é uma outra cultura que a gente está começando também com projetos relacionados a sensoriamento remoto, né? E outras virão aí com certeza. Hoje o projeto está na fase final de validação dos dados, uma etapa em que a participação dos extensionistas rurais da EPAGRE é fundamental para a aferição das informações geradas eletronicamente. A gente tem aqui um talhão, um pomar de maçã, que ele pode ser confundido às vezes com uma outra cultura, como uma pera, um pêssego, enfim, dependendo da região. E o que a gente pede, né, os extensionistas? A gente envia esses mapas para eles e eles checam para a gente se realmente aquilo é a maçã ou é outra cultura. E eles nos avisam, então, se esse polígono ele está corretamente classificado como maçã. Então, a gente tem esse feedback dos extensionistas, que nada melhor do que os extensionistas para trabalhar e conhecer a região no campo. Todas essas informações vão abastecer uma plataforma online que estará disponível a qualquer usuário de forma livre e gratuita. A previsão de lançamento do serviço é para o primeiro bimestre de 2021. A informação ela serve para a gente ter um planejamento, né, de uma cultura. A partir do momento que você tem todas as áreas mapeadas, você tem uma estimativa mais acurada, né, de área realmente plantada no estado, o quanto se vai colher, né, dessa cultura, quanto dessa cultura vai ser armazenada, quanto vai ser comercializada, quanto vai ser exportada. Então, a palavra-chave é planejamento. Está aí mais um importante trabalho desenvolvido pela EPAGRE e que faz Santa Catarina ser ainda mais forte na produção de maçã.